Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu coração. Muito obrigado por nos permitir chegar até você. Seja bem-vindo ao programa Palavra de Sabedoria. O seu devocional, aqui sempre, nesse canal, estamos juntos, compartilhando a fé, a esperança e o amor. Obrigado pela tua sintonia, companhia, pela tua audiência. Que Deus te abençoe. Estamos falando sobre gigantes que precisam ser vencidos. Essa é a nossa série, essa é a nossa temática. Estamos baseados no livro Como Vencer Gigantes, que são lições bíblicas baseado em 1 Samuel capítulo 17. No dia de hoje, nós chegamos à seguinte temática. Em 1 Samuel 17:9 diz: se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Essa é uma declaração forte que o gigante Golias estava fazendo. E a temática de hoje vai dizer o seguinte: gigantes que valem a pena. Será que nós temos gigantes que valem a pena ser enfrentados? Será que toda batalha, toda luta, a gente tem que se envolver? Será que toda briga, toda peleja, toda disputa, ela deve ter a nossa atenção? Ou devemos ter a mesma intensidade e atenção em todas as batalhas? Essa é uma coisa para você pensar hoje aqui com a gente. Se estamos falando de gigantes que valem a pena ser enfrentados, é porque no programa anterior eu tinha falado para vocês que tem batalhas que não valem a pena, que tem gigantes que nós criamos, que tem coisas que não são simplesmente aquilo que está posto diante de nós, mas são coisas que nós criamos, que nós elaboramos dentro de nós através de um adoecimento, através de uma perspectiva errada, de uma leitura equivocada. E às vezes tem os gigantes que nós criamos e tem os gigantes que são aqueles naturais, que são enfrentados como desafios da vida. E dentro disso, a gente compartilhou com vocês, tem gigantes que valem a pena existir. Eu até disse para vocês que todo mundo merecia ter um gigante, que todo mundo até precisava de ter um gigante, que quando você não tem um gigante, de alguma maneira, você se acomoda, você se acanha, você diminui demais a sua marcha e até o nível do seu crescimento. Todo mundo tem que ter o seu desafio pessoal. Nós temos, você tem os teus gigantes pessoais que te fizeram ser uma pessoa melhor. Desafios que elaboraram em você habilidades que antes você não possuía, que você não tinha. Mas aquele gigante, aquele problema, aquela dificuldade, aquele empecilho, aquele contratempo despertou em você até qualidades que nem você sabia que elas estavam aí dentro de você. Capacidades que Deus tinha te dado que estavam adormecidas. Ferramentas que Deus tinha posto diante de você e você não tinha nem se apercebido, não tinha se apropriado delas para lutar, para vencer, para conquistar, para avançar. Por isso que quando a gente olha nesse desafio, dessa questão de vencer os gigantes, que é a temática que a gente está trabalhando nesses dias, existe o gigante certo e existe o gigante errado. Tem aquela luta que vale a pena encarar. Vale a pena empreender, vale a pena gastar energia, vale a pena investir tempo, vale a pena, entendeu? Vale a pena. Mas tem gigante que é errado. Não vale a pena. Tem coisas que você gasta um tempo tão grande em discussões vãs, em debates inúteis, em cultura superficial, improdutiva. Quando você vai ver, o teu time, o teu tempo que era para estar envolvido em algo que realmente, poxa vida, está me acrescentando alguma coisa. E quando você vai ver, não está. E isso acaba gerando, sabe, aqueles vícios tóxicos, que você se acostuma com coisa ruim, você se acostuma a perder tempo, você se acostuma a perder as coisas, e você vai perdendo, acumulando perdas e danos, e quando você vai ver, o monstrinho está feito na tua vida. Está lá, você com um monte de BO para resolver. E por quê? Porque muitas das vezes você está escolhendo o gigante errado. Você está empreendendo esforço
na direção errada. Eu me lembro de uma frase que eu escutei há muito tempo atrás, falando sobre frustração, decepção, que às vezes as pessoas têm em relação a projetos de vida, em relação a visão de futuro, em relação a você colocar energia numa determinada atividade. E a pessoa, ela foi muito feliz em fazer esse exemplo, citando o seguinte, que uma das coisas mais frustrantes para alguém que está elaborando um projeto de vida é colocar a escada no muro e fazer o esforço grande para subir aquela escada. E aí tem aquele suor, tem aquele sol, tem aquela tremedeira às vezes da instabilidade, da falta de estabilidade daquela escada, e você vai lá com esforço e você consegue chegar lá no final da escada e aí você descobre que a escada estava no muro errado. Que frustração! Fez um esforço grande, mas a escada estava no muro errado. É mais ou menos isso que eu quero dizer quando você está colocando seu esforço pessoal, a sua dedicação nos gigantes que não vale a pena. Aí você está lá no bate-boca com aquele gigante, você está lá numa medição de força com aquele gigante e está lá, ele desgastando você, desgastando você, desgastando você. Eu me lembro daqueles filmes que a gente assiste que tem aquelas lutas de karatê, de kung fu, você já viu? É muito engraçado, porque o vilão, o vilão é muito mala. Quando o herói no filme vai enfrentar o vilão, lembra aí um filme que tu assistiu aí? Quando tu vai ver o vilão, ele coloca um monte de gente para ir contra o herói, como se fosse para gastar as energias do herói. E dizendo assim, vai você agora vai você. E os subalternos, os capangas lá do vilão, vão lá gastar energia, servir de saco de pancada para que o herói gaste energia, para quando chegar a vez do vilão enfrentar, aquele herói já está mais desgastado, por assim dizer. É mais ou menos isso que eu estou querendo transmitir para você. Escolha as batalhas certas. Tem hora que é melhor ficar calado. Você não tem que responder a todo mundo. Você não tem que dar satisfação a todo mundo. Você não tem que estar o tempo todo, sabe? Essa necessidade que é mais tua do que da própria situação. Às vezes é você mesmo que está com essa questão dentro de você. A necessidade de validar, de mostrar que você é certo, mostrar que você faz as coisas direito, mostrar que... Entendeu? Eu me lembro que quando eu fui insultado em uma determinada situação e a pessoa me agrediu muito com palavras, eu me lembro que dentro de mim, para manter o equilíbrio na minha cabeça e internamente, eu olhava para a pessoa e eu dizia assim na minha cabeça, sabe? Eu vendo aquele insulto, aquela palavra dura, inverídica, ilegítima, aquela calúnia, eu olhando para aquilo, aí eu dizia aqui para minha mente, eu escutando a pessoa, eu dizia, meu Deus do céu, como você não me conhece? Você não sabe nada sobre mim. Entendeu? Se fosse a minha esposa que estivesse dizendo o que aquele agressor estava dizendo sobre mim, talvez merecesse eu ponderar, porque é a minha esposa, né? Então é alguém que convive comigo, então aí eu já teria uma preocupação. Por que você está tendo essa leitura de mim, se aquilo que você está dizendo não é o que eu entendo, o que eu compreendo, eu estou interpretando que seja verdadeiro? Aí isso merecesse uma atenção. Mas quando é alguém que não te conhece, que não sabe nada sobre você, você não precisa gastar tempo e energia o tempo todo se justificando. Não há necessidade disso. Viva correto, viva certo e levante as bandeiras da maneira correta naquilo que realmente merece a tua atenção, naquilo que realmente vale a pena. E se chegar a algum ponto crítico que de fato você sinta a necessidade de se expressar, seja objetivo, seja direto, seja firme, defenda a verdade que você está apresentando. Mas não fique moendo, sabe aquele negócio, aquele mastigado sem fim, não fique nisso não. É gastar tempo com um gigante que não vale a pena. Todos nós temos os nossos gigantes, temos que enfrentá-los e tem gigantes que vale a pena enfrentar, mas tem outros que não vale a pena.
além de você escolher o gigante certo versus o gigante errado, além de você escolher a batalha que você deve enfrentar, você também tem que entender que a estratégia torna o gigante menor. Lá em 1 Samuel 17:10, ele vai dizer: desafio hoje os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo. Olha, quando o povo de Israel se deparou, o exército de Saul se deparou com o tamanho de Golias, o exército se apequenou. O exército, ele se diminuiu. E ele se restringiu à estratégia proposta pelo inimigo. Então, a estratégia certa torna o gigante menor. A estratégia errada torna o gigante maior. Quando você escolhe como metodologia a metodologia de combate, de luta, de batalha, aquela que o teu adversário está estabelecendo para destruir tua vida, você está no território dele, do teu adversário. E eu estou me referindo aqui a questões de ordem espiritual, estou me referindo ao plano de vida de ordem espiritual. Quando você recebe afrontas na sua vida que vem a fonte, a origem é de ordem espiritual, você tem que ficar ligado que as palavras que o inimigo está utilizando para atacar você faz parte da estratégia dele. Lá em 1 Samuel 17:10, ele vai dizer: desafio hoje os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo. Olha, quando o povo de Israel se deparou, o exército de Saul se deparou com o tamanho de Golias, o exército se apequenou. O exército, ele se diminuiu. E ele se restringiu à estratégia proposta pelo inimigo. Então, a estratégia certa torna o gigante menor. A estratégia errada torna o gigante maior. Quando você escolhe como metodologia a metodologia de combate, de luta, de batalha, aquela que o teu adversário está estabelecendo para destruir tua vida, você está no território dele, do teu adversário. E eu estou me referindo aqui a questões de ordem espiritual, estou me referindo ao plano de vida de ordem espiritual. Quando você recebe afrontas na sua vida que vem a fonte, a origem é de ordem espiritual, você tem que ficar ligado que as palavras que o inimigo está utilizando para atacar você faz parte da estratégia dele. Mas você tem que ter a tua própria estratégia para que aquele gigante se torne menor e não dar aquela moral para aquele gigante para que ele fique maior. Porque à medida que você vai fazendo isso, aí o gigante vai tomando espaço, ocupando espaço no cenário da batalha. Que era o que Golias fazia todo dia. Ele chegava e insultava. E aí, não tem homem para me enfrentar, não? Cadê vocês aí? Fiz uma proposta. Não precisa matar todo mundo, não precisa lutar todo mundo, não tem que morrer todo mundo. Um guerreiro de cada lado. O campeão do Filisteu e o campeão de Israel. Não tem um campeão aí não para me enfrentar? E durante dias, meses, o exército de Saul ficou refém da estratégia do adversário. Você, quando estiver enfrentando algo que é maior do que você, que é o exemplo do gigante, é o exemplo do Golias, quando você estiver enfrentando algum problema que é maior do que você, pense, não fique refém da estratégia do causador do teu problema ou daquilo que é o vetor do teu problema. Você tem que agora dar um passo para trás, olhar o quadro completo e começar a elaborar qual a estratégia podemos para vencer este Golias. Ok? A proposta de Golias foi só uma proposta, eles não tinham que ficar presos a isso. Eles podiam contrapor com outra estratégia que fosse boa para eles. Inclusive boa para enfrentar o Golias. É sobre isso que eu estou querendo trazer para você essa percepção. Não fique preso às afrontas que você recebe. Não fique preso àquela batalha que o inimigo escolheu o seu território. Mude de cenário, mude de caminho. A estratégia que você escolher pode tornar aquele problema menor do que ele é. É preciso cuidado para não perder a batalha. Não por ser mais fraco, mas por não saber escolher uma tática que aproveite as tuas vantagens competitivas. Você tem que tomar cuidado porque você pode não ter o tamanho do Golias,
mas você pode ter outras habilidades e outras condições que poderão te dar a vitória contra Golias. Você entendeu a comparação que eu estou fazendo? O pano de fundo da nossa história é a batalha, a guerra de Israel com os filisteus e o confronto entre Golias e Davi. Então, eu estou te mostrando isso daqui. Escolha a estratégia. Escolha a maneira. Não fique imobilizado pelo tamanho de Golias. Pense sobre isso hoje. Em muitas ocasiões que não são favoráveis, dizer um não, obrigado, é uma ótima resposta. Tem muitas propostas e insultos, de provocações que você recebe no seu dia a dia, que não é inteligente você responder ou aceitar aquela afronta, aquela atitude que vem contra você. Tem propostas que vêm, que vão ser armadilhas para te destruir. Então, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Não, obrigado. Tá lá Golias dizendo, e aí, mandem um campeão para me enfrentar. Não, obrigado. Não vamos por esse caminho. Não escolheremos essa estratégia. Não faremos desse jeito que você está querendo. Vamos fazer de outra maneira. Essa era uma opção que Saul tinha e que não usou. Saul não usou essa opção. Pelo contrário, ficou imobilizado, travado. Saul travou, literalmente. Ele bloqueou-se, ficou lá, na tenda, escondido, lá dentro da tenda. Ele estava lá dentro, sem poder fazer nada. Aliás, sem fazer nada, na verdade. Era ali que ele estava. Então pense sobre isso, tá bom? Outra coisa, às vezes você está com o gigante certo, mas a hora é errada. A questão do time, tempo. Às vezes você está certo no que você vai defender, vai lutar. Você está certo. Às vezes, aquele desafio que está diante de você é um desafio que vai te promover, vai gerar crescimento para você. Mas às vezes não é a hora de enfrentar. Não é o momento de enfrentar. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. A Bíblia diz, quem não tem sabedoria, peça. Se você não tiver sabedoria, você vai estar enfrentando um desafio que é importante, que tem um potencial incrível para te fazer crescer, mas está na hora errada, você não estava pronto, não era o momento. Se prepare, se organize, ok? Afie a espada, nessa linguagem que a gente está utilizando aqui, militar de batalha, e vá se organizando para poder enfrentar com as condições necessárias. Outra coisa também importante, outra coisa também que é válido aqui na nossa conversa. Além de você ter o gigante certo, que nós estamos chamando o gigante certo, aquela oportunidade que vai te fazer crescer, aquele problema que você precisa enfrentar, aquela oposição que de alguma maneira te desperta qualidades, desperta habilidades, desperta competências que nem você sabia que tinha. Então vai te crescer, vai te fazer crescer. Deixa eu te falar outra coisa. Além de tudo isso, tem um gigante certo, mas tem que ter a percepção da hora errada, da hora certa, para não agir na hora errada. Outra coisa, tem um gigante certo, mas também tem a arma certa. Escolher a arma certa também é importante. Davi, deram para ele a armadura de Saul, e ele disse, não serve para mim, não serve. Não é essa a minha habilidade. Não é esse o meu caminho, não serve para mim. E não servia. Realmente não servia. A arma dele era funda, era pedra, era o que ele estava pronto para usar e sabia usar. E não menos importante, a terceira coisa que eu quero dizer, além do gigante certo, com a hora certa, além do gigante certo, com a arma certa e não a arma errada, aprenda a fazer a declaração da tua verdade. Quando Davi se deparou com a cena de Golias, a verdade que Davi trazia consigo era a experiência pessoal com Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová. Então ele encara Golias, aponta para ele quem é esse incircunciso filisteu. Foi assim que Davi se dirigiu. Que desafio Deus de Israel. A indignação de Davi veio carregada de palavras fortes que representavam a sua crença, a sua vivência. Pense sobre isso hoje.
E não menos importante, as palavras têm o poder de transformar a realidade. Elas podem levar ânimo, conforto, conhecimento, orientação, entusiasmo. Elas podem, inclusive, mudar a vida das pessoas. Cada palavra é uma semente. Por isso, a declaração da tua verdade, da tua vivência, da tua fé, da tua crença, ela é uma chave importante para enfrentar os gigantes que surgem na nossa vida. Qual é a tua verdade? No que é que você crê? No que você acredita? E isso tem que ser o dínamo que está ali, ó, impulsionando a força da tua atitude e do teu comportamento. Se você não crê, se você tem dúvidas, se você não tem fé, se você não acredita, se você não tem uma base que podemos chamar de sólida, você vai ter dificuldades nesse momento do enfrentamento. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá no profundo do seu ser, é uma questão interna, é uma questão de dentro de você. Porque tem algo que você acredita, tem algo que você abraça como verdade absoluta na sua vida. E este algo é exatamente o que vai ser o diferencial. Para nós cristãos, nós cremos na soberania, autoridade e poder de Deus sobre todas as coisas. Nós cremos que Deus é o Senhor de tudo. Nós cremos que é por Ele, é por causa dEle e é para Ele que são feitas todas as coisas. Então, glórias ao nome do Senhor. Essa é a nossa crença para nós cristãos. Nós cremos assim. Nós oramos, nós lemos Bíblia, nós louvamos, nós sabemos das nossas limitações, mas nós cremos num Deus ilimitado, poderoso e maravilhoso, amoroso, justo, fiel. São todos elementos da nossa crença. E isso nos nutre para enfrentar as nossas adversidades. No que é que você crê? Porque é isso que vai ser o teu dínamo para enfrentar. De modo geral, às vezes a batalha não compensa, mas não há como evitá-la. Então lute. Primeiro recolha informações sobre o combate, só depois escolha a melhor estratégia. Dê uma olhada panorâmica no seu cenário. Lute a batalha certa, na hora certa, e aprenda a hora de falar e a hora de calar. Com isso, eu agradeço a você pelo seu tempo hoje. E no próximo programa a gente continua. Tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e vença os seus gigantes em nome do Senhor. Deus te abençoe.